esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões de Itureia e de Traconítide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos no segundo domingo da nossa caminhada de Advento. Domingo passado nós aprendemos que a palavra Advento quer dizer chegada, a palavra que vem do latim adventus. Então, sim, isso quer dizer que nós estamos preparando uma chegada. E nós sabemos muito bem quem é que está chegando. Como é bom a gente preparar a casa para receber a visita de alguém. Ainda mais se faz muito tempo que a gente não vê. Eu ouso dizer aqui que quanto mais a gente ama, mais a gente prepara a nossa casa. Aquele parente que faz muitos anos que eu não vejo e de repente liga dizendo que vai passar uma tarde comigo, então eu dou um jeito de preparar as coisas para que aquela pessoa possa se sentir bem na minha casa. Então essas 4 semanas que a igreja nos concede, Deus vem ao nosso encontro através da sua palavra e ali vai indicando como é que nós devemos preparar a nossa casa. Casa aqui é o nosso coração. Preparar o nosso coração para que na noite do Natal Jesus possa ter um lugar. Por isso, semana passada nós aprendemos o significado da coroa do Advento. Uma coroa que ela é circular, que ela lembra o quê? O amor de Deus para com cada um de nós, que não tem começo e não tem fim. Essa coroa, ela é cheia de cipreste verde. O verde simboliza a cor da esperança, para dizer que é tempo também de esperança. Esperança de que o mal não vai prevalecer. Esperança de que as noites escuras das nossas vidas serão clareadas. Essa coroa vem com os laços vermelhos. Vermelho simboliza o Espírito Santo, para dizer que é o Espírito Santo que embala a nossa esperança.
É o Espírito Santo que nos dá coragem. E aí nós temos as 4 velas, que são os 4 domingos que antecedem o Natal. Portanto, falta 2 domingos para o Natal. Hoje chegamos no 2º domingo do Advento. E a palavra de Deus, nesse 2º domingo do Advento, vem nos convidar a refletir sobre a missão profética, que é um apelo à conversão, que é um apelo à renovação. E aí a gente olha as 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, é a primeira vez desse ano que a gente lê um trecho do profeta Baruque. O profeta Baruque, ele viveu 200 anos antes de Jesus. E o profeta Baruque, ele convida nos seus textos os habitantes de Jerusalém a voltarem de novo à amizade com Deus. A amizade que haviam perdido porque duvidavam da ação de Deus. E é essa mesma amizade que o profeta convidava 200 anos antes de Cristo, que ele nos convida hoje. Quando a gente se aventura em entrar por caminhos que nos afastam de Deus. E aí o texto que nós lemos hoje, o profeta compara Jerusalém a uma mulher que está de luto, a uma mulher que está desanimada, a uma mulher que não tem mais razões para se ter esperança. Porém, o mais importante nessa primeira leitura que nós lemos hoje, o profeta vem anunciar que esse tempo terminou, que Deus perdoou todas as faltas do seu povo, e esse Deus quer devolver de novo ao seu povo a vida, quer devolver de novo a esperança. Não é o que está lá no versículo 5 da nossa primeira leitura? Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente, vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Ou seja, Deus se lembra de nós desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se esconde. Do nascente ao poente, Deus está ali lembrando de nós. E não pensem que Deus lembra no coletivo, Deus lembra individualmente. Ele conhece o nosso nome, Ele sente o nosso cheiro, porque Ele insiste em construir uma história de amor com cada um de nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar de lado as minhas manias, eu preciso deixar de lado esse desejo de querer ser maior do que Deus. Eu preciso me entregar confiante nas mãos de Deus, e aí eu experimento os milagres que Ele tem reservado para mim. Mas eu preciso deixar Deus agir na minha vida. Eu não posso determinar o momento que Deus precisa agir. E a gente vive numa sociedade que nós estamos condicionando a vontade de Deus. Nós estamos transformando Deus num empregadinho nosso. Eu preciso disso agora. Se Deus se sujeitasse a isso, meus irmãos, Ele não seria Deus, nós seríamos deuses. Deus é Deus, e a ação dele se dá no tempo dele. A nós resta apenas agradecer, porque nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Depois a gente olha a segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 1. São Paulo começa essa carta agradecendo a Deus pela fidelidade daquela comunidade, pelo empenho em difundir o Evangelho, e ao mesmo tempo ele pede que Deus aumente naquela comunidade a caridade. Aquela comunidade era uma comunidade modelo, era uma comunidade que era perseverante. Portanto, mesmo diante do modelo de ser uma comunidade perseverante, era uma comunidade que tinha atritos. E nós vamos constatar isso, não está no texto de hoje, mas guardem a citação para chegar em casa, a gente procurar lá na Bíblia. Quando a gente olha o capítulo 4
os versículos 2 e 3 de São Paulo aos Filipenses, nós vamos encontrar ali duas senhoras da comunidade que não se falavam uma com a outra. E aquilo estava comprometendo a harmonia da comunidade. Olha que São Paulo escreve no ano 50 depois de Cristo. E é o que acontece muito no nosso meio hoje. As divisões da comunidade, elas impedem que o amor aconteça. E aí São Paulo chama a atenção dessas duas senhoras, dizendo que se elas não melhorassem, elas iam comprometer a harmonia da comunidade. E para Paulo, a vivência da caridade era fundamental para que os filipenses pudessem aguardar a vinda de Jesus. Só é possível acolher Cristo que vem com o coração puro. Só é possível acolher o Cristo que vem com o coração desarmado, com o coração totalmente disponível para o projeto de Deus. Portanto, esse tempo do advento é tempo de olhar para dentro do nosso coração, é tempo de tirar ali de dentro as mágoas, os ressentimentos, é tempo de olhar para o nosso coração e aprender a respeitar mais os outros, coisa que o mundo está tirando do nosso meio. Eu me lembro aqui de uma história que a gente contava muito lá em Minas Gerais, que fala um pouco sobre a falta de respeito pelo outro. Diz que tinha um chinês que todo domingo ia no cemitério e colocava lá em cima do túmulo da sua esposa um prato de arroz, que faz parte da cultura deles. E tinha uma senhora que era aquelas mais católicas do que o Papa, que ia também no cemitério todo domingo levar um maço de flor para o seu marido que estava enterrado lá. E aquela mulher começou a se incomodar com aquele prato de arroz e foi chamar a atenção daquele chinês. E disse para ele: você acha mesmo que a sua mulher vem aqui de madrugada para comer esse arroz que você põe todo dia aqui para ela? E aquele chinês, com a sua simplicidade, disse: vem. E vem na mesma hora que o seu marido vem cheirar essas flores que você traz para ele. Para dizer que nós precisamos respeitar mais os outros. Quando a gente não respeita a cultura do outro, quando a gente não respeita a religião do outro, nós estamos fazendo do nosso coração uma armadilha. Como é que Deus vai entrar no meu coração se ele já está fechado? Por isso, o respeito, nesse tempo de advento, é hora da gente olhar para nós. Quantas vezes eu desrespeitei o outro? Às vezes até por pensamento. Dessa maneira, o Cristo não vem. E o Natal passa a ser uma festa das falsidades, uma festa fria, uma festa em que o convidado principal ficou do lado de fora, porque as portas do meu coração foram fechadas antes. Depois a gente olha para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, o capítulo 3. Esse Evangelho, eu não sei se vocês perceberam, ele começa de um jeito totalmente diferente de todos os domingos desse ano. Nos domingos começava assim: naquele tempo Jesus, era assim que começava o Evangelho. E de repente hoje ele começa dizendo assim: no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava um outro território, seu irmão Filipe, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E aí ele começa o Evangelho dizendo: a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias. Ou seja, o Evangelho nos começa nos situando dentro da história. Com isso, Lucas quer dizer que a vinda de Jesus não foi uma história em quadrinhos que alguém inventou. A vinda de Jesus não é balela ou não é uma lenda criada por um grupo. A vinda de Jesus, ela se dá dentro da história. Por isso ele coloca esses dados históricos, que se a gente for pesquisar na história, nós vamos encontrar.
É história concreta, com acontecimentos concretos, que se liga a um determinado momento da nossa história. E o que é que aconteceu? Nesse período, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias. Portanto, Deus escolhe João, dirige a palavra a João, para que João vá preparando a chegada de Jesus. E João pregava um batismo de conversão. Ou seja, não era só deixar o judaísmo e abraçar uma nova proposta. Conversão de João, aquilo que no grego se chama de metanoia, é uma conversão radical, é uma mudança no pensar, é uma mudança no agir, é uma mudança radical, não é uma mudança de qualquer jeito. Não existe outra forma, só essa forma de João, uma mudança de vida que vai fazer com que Cristo encontre lugar no meu coração. Caso contrário, o nosso Natal termina no dia 25 à noite, quando a gente comer a última azeitona, ou quando a gente passar mal de tanto que a gente comeu na véspera. Nosso Natal não pode ser assim. Nosso Natal precisa ser o Natal de Jesus. O Natal em que eu abro as portas do meu coração e digo para Ele: vem, Senhor Jesus, faça morada ali dentro. Não impeça, não permita que o ódio impeça que a Tua presença se faça ser sentida ali dentro. A mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, o vitimismo, tudo isso vai fechando as portas. E quando eu abro as portas e converso com Jesus e digo: vem, Senhor Jesus, vem morar na minha vida, vem morar lá dentro da minha casa que está vivendo um conflito, vem morar lá no meu emprego que está vivendo uma desarmonia, vem morar dentro da nossa comunidade, vem morar no meu coração. Quando a gente pede, Jesus vem. Por isso, esse tempo do advento é tempo de pedir: Maranatá, vem, Senhor Jesus, faça morada na nossa vida. E assim nós vamos experimentando a alegria que é ser filho de Deus. Nós não sabemos direito o que é isso, porque o mundo já criou aquela cortina de fumaça que nos impede de viver a verdadeira alegria de ser filho de Deus. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto e nos ilumina toda manhã, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.